Meus irmãos e amigos, eu quero vos saudar com a paz do Senhor, falar da minha alegria de poder estar aqui mais uma vez no culto, sendo transmitido através dessa live para a igreja que nos acompanha nesse momento, através da internet, através dos canais, do Instagram, do YouTube. Você que está nos acompanhando, que a graça de Deus e a paz do Senhor alcance a tua vida na noite desse dia. Queremos bendizer a Deus pelos louvores que já foram entoados aqui nessa noite, pela palavra ministrada através do louvor, bendizer a Deus pela vida do evangelista Mozart de Melo, que encabeça esse trabalho, está aqui na frente, a todos os nossos amigos, companheiros, obreiros, que estão aqui na retaguarda, a cantora que já louvou ao Senhor na noite desse dia, e a você que está nos acompanhando aí pela internet. Que Deus possa falar poderosamente ao teu coração na noite desse dia. Sem mais delongas, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 9, versículos de número 16 e 17, diz assim a palavra de Deus. Mateus capítulo 9, versículos 16 e 17, dizem assim a palavra: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo rompe a roupa e faz-a maior rasgo. Versículo 11 diz: ninguém põe vinho novo em odre velho, do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se estragam. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Aí é onde você está, feche os seus olhos e ore comigo. Pai querido e santo, queremos te louvar por essa palavra, por esse momento, e queremos te pedir, Pai, a tua graça sobre a nossa vida agora, que não seja muito falar, mas a unção do teu Espírito para falar com a tua igreja nessa noite. Manifesta aos nossos corações, fala com o teu povo através desse caminho pela internet, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, aqui está uma palavra de Deus, palavra esta que queremos partilhar com os irmãos que nos acompanham aqui nessa noite. Dizer para os irmãos que, de fato, estamos todos precisando ouvir uma palavra de conforto, uma palavra de Deus, uma palavra que traga ânimo aos nossos corações, pois todos nós, do maior ao menor, do rico ao pobre, do preto ao branco, estamos atravessando um período de grande dificuldade em que precisamos muito da ajuda de Deus para percorrermos a nossa caminhada. Pensando nisso, pedi a Deus uma palavra para transmitir nessa noite, e queria muito nessa noite pregar uma mensagem confortante, uma mensagem reconfortante, daquelas que talvez você esteja querendo ouvir aí do outro lado, mas Deus me inquietou para esse texto, e eu quero ser fiel àquele que me chamou para ministrar a sua palavra. Estava meditando aqui nessa palavra e vendo o que Deus, através de Jesus Cristo, queria revelar para nós. A mensagem aqui escrita, encontra-se também escrita no livro de Marcos, capítulo 2, versículos 18 ao 22, e no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 33 ao 39. Esse texto que nós acabamos de ler é mais uma parábola de Jesus Cristo, tentando, de alguma forma, elucidar a sua mensagem para aqueles que estavam à sua volta. A palavra de Deus vai mostrar que Jesus sempre foi alguém que resolvia, na maioria das vezes, se manifestar por meio de parábolas. E o que é parábolas? Parábolas eram comparações, eram histórias que eram contadas com a finalidade de ilustrar, com a finalidade de trazer um entendimento e, ao final, trazer uma lição de moral para aqueles que estavam acompanhando, para aqueles que estivessem ouvindo aquilo que ele queria dizer.
Quando Jesus proferiu essas palavras, ele estava na presença de alguns homens esses religiosos, fariseus, que o argumentaram sobre a questão dos seus discípulos não jejuarem no período em que ali Jesus estava. E Jesus, com muita propriedade, saiu ensinando, saiu dirigindo a palavra, e mais na frente, ele faz a exposição de um texto que é muito mais do que uma simples palavra. Jesus aqui estava falando de uma mudança, estava falando de um princípio bíblico na vida do ser humano. A palavra de Deus vai dizer que Jesus faz uma ilustração dizendo que é impossível, ou melhor, que ninguém põe pano novo em roupa velha, remendo novo em roupa velha. E aí ele prossegue dizendo que da mesma sorte, ninguém coloca vinho novo em odre velho. E aí ele explica dizendo que essa atitude, que essa ação levaria a um estado de perca muito grande, porque a roupa nova, quando é remendada na velha, tende-se a romper-se, tende-se a rasgar, tende-se a perder a sua naturalidade, tende-se a não ser satisfatório. Quando ele diz que ao pegar vinho novo e colocar em odre velho, ele significa aqui, ou melhor, ele queria aqui dizer que seria um trabalho perdido, aplicar algo novo em um cenário antigo, em uma condição antiga. No simples fato da palavra, talvez você não compreenda qual a razão, qual a motivação de Cristo de ter falado em roupa, de ter falado em vinho. A verdade é que Jesus, quando falou essas coisas, ele estava querendo levar uma mensagem profunda de mudança de vida, de transformação de vida naqueles que se diziam religiosos. A história vai dizer que o objetivo de Cristo ali era, de forma objetiva, mostrar para aqueles homens que o tempo era um tempo de mudança, que havia uma preparação para que o Evangelho fosse pregado com muita propriedade, que havia um trabalhar de Deus para que a mensagem lograsse êxito em terras que pudessem produzir. O que Jesus estava querendo fazer uma reflexão na vida desses homens era para que eles entendessem que era o tempo da mudança, era o tempo da transformação. E se eu fosse dar uma mensagem, um tema a essa mensagem que eu estou pregando, eu daria a mudança que eu preciso. A mudança que eu preciso é diferente da mudança que eu quero muitas vezes, porque a mudança que eu quero é algo discricionário. A mudança que eu quero é algo que eu escolho. A mudança que eu quero é algo que eu proponho para mim dentro da minha comodidade, dentro da minha própria vontade. Mas a mudança que eu preciso, muitas vezes eu não enxergo, eu não compreendo, eu não visualizo. E em razão disso, nós temos um Deus que está trabalhando a nossa vida, que está preparando o nosso futuro, que está mexendo com o nosso coração e está fazendo-nos entender que é tempo de nós prepararmos o ambiente para Deus operar. É tempo de prepararmos o ambiente para Deus manifestar o seu poder. É tempo de prepararmos o cenário para que o mover profundo de Deus torne-se visível em um tempo de dificuldade. E o que é que Deus pode fazer? Deus pode fazer o que Ele quiser, porque Ele é supremo. Deus não pede licença para ninguém. Deus não pede licença para entrar nem para sair. Deus não é barrado na entrada, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. O desejo de Deus aqui falando para aqueles homens é que Jesus veio trazer um evangelho de mudança. Jesus veio trazer um evangelho de transformação. Jesus veio trazer um evangelho de preparação. E aí eu perguntava para Deus por que essa mensagem em um tempo de crise. E Deus falou muito sensato ao meu coração, dizendo que o tempo de crise também é tempo de Deus nos preparar para uma grande obra. O tempo
tempo de crise também é tempo de Deus manifestar o seu poder na nossa vida. O tempo de crise também é tempo de Deus realizar coisas extraordinárias em nós. Em razão disso, Deus me traz aqui para dizer para você nessa noite que Ele pode fazer na tua vida o que Ele quiser. Ele pode tirar alguém de você, Ele pode trazer alguém para você, Ele pode mudar a tua história, Ele pode fechar portas, Ele pode abrir portas, Ele pode trabalhar, e tudo que Deus faz está tudo dentro do controle da sua mão. Deus não perdeu o controle da causa, Deus não perdeu o controle da situação, Deus não perdeu o controle da sua vida. Eu vim aqui dizer para você nessa noite, em que pese todo o cenário difícil que nós estamos acompanhando, em que pese tantas mortes que já aconteceram nesse período, eu venho dizer para você nessa noite que Deus está no controle de todas as coisas, e que Deus está agindo, preparando, comissionando e fazendo conforme a sua vontade. E o que eu preciso lhe dizer é que a mudança que Deus quer para a minha vida, a mudança que Deus sabe que eu preciso, muitas vezes não é aquela que eu acho, não é aquela que eu quero, não é aquela que está dentro da minha intelectualidade, não é aquela que eu planejo, que estou guardando há dias para que se cumpra dentro do meu projeto. Deus muitas vezes permite circunstâncias para trabalhar na vida do seu povo. Deus muitas vezes permite clausuras para trabalhar na vida do seu povo. Deus muitas vezes dificulta as coisas para nos fazer entender qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade. O que Deus está querendo nos dizer nessa noite, que é o que Ele tem para nós, o que Ele manifesta para a nossa vida, precisa ser posta no local exato. O que Deus tem para fazer através de você, precisa ser feito no momento certo. Então, em razão disso, há um mover de Deus, há um trabalhar de Deus, há uma ação de Deus, porque Deus precisa dizer para nós dessa noite: eu não vou estragar vinho, eu não vou estragar pano, eu não vou fazer remendo, eu vou fazer tudo do jeito que me apraz, para que o meu nome seja glorificado. Eu não sei o que você passa, eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei o que te leva nessa noite a assistir essa live, a participar desse culto, nem o desejo do teu coração, mas eu preciso te dizer em Cristo nessa noite, que Ele está trabalhando em você, que Ele está movendo a tua vida, e que no tempo certo Deus vai se manifestar. Em um tempo de crise, nós somos fadados a pensar que nós estamos sozinhos, que Deus virou as costas, que Deus não fala mais, que Deus não está trabalhando, e que parece que na leva dos que estão seguindo para a eternidade, nós iremos juntos. E eu preciso lhe dizer que você não vai na véspera. Deus está cuidando da sua vida. E Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você que a mudança que eu preciso, ela precisa estar direcionada para a vontade de Deus. Deus está trabalhando em mim, Deus está agindo dentro de mim, Deus está dizendo assim: eu mexo com você, eu faço como eu quero, para você entender que Deus é Deus e cumpre com a sua palavra. Muitas vezes você não entende como Deus trabalha, muitas vezes você não sabe o agir de Deus, muitas vezes você acha que Deus esqueceu do que prometeu, que Ele tem vinho pronto, novo, para derramar sobre a tua vida, que Deus tem vinho pronto para derramar sobre o teu ministério, sobre a tua chamada, que Deus quer mudar a história da tua vida, que Deus quer mudar tudo
tudo que tem na tua história, mas depende de uma iniciativa que você precisa tomá-la nessa noite. E qual é? Render a tua vida para Cristo, entregar-te completamente para Ele e dizer: Deus, a partir de hoje, dirige a minha vida, dirige os meus passos, dirige os meus negócios. E aí você vai ver Deus operando, e aí você vai ver Deus abrindo a porta, e aí você vai ver Deus agindo poderosamente para que o seu nome seja glorificado. Deus está dizendo: enquanto você não preparar a vasilha, enquanto você não preparar o odre, o vinho de Deus não descerá sobre a tua vida. Enquanto você não tiver com roupas e vestimentas novas, a atadura de Deus não completará essa coberta. Mas Deus diz: na hora que você preparar a vestimenta, na hora que você preparar o odre, Deus derramará do seu vinho para que o seu nome seja glorificado. Talvez você pergunte para mim nessa noite, o pregador: mas aonde está Deus? Eu já perdi entes queridos, eu estou aqui doente. Que Deus é esse que ainda tem negócio na minha vida? É para você saber que Deus faz como Ele quer. O que é que você precisa nessa noite para voltar para os caminhos de Deus? O que você precisa nessa noite para entender que Deus está querendo mudar você por dentro? O que você precisa entender nessa noite para que Deus revele para você o oculto e o escondido? O que é que você precisa entender nessa noite para que Deus revele para você aquilo que você precisa? Deus queria revelar para aqueles fariseus, dizendo para ele: ou vocês mudam de vida, ou vocês não entenderão o que eu vim fazer na terra, ou vocês compreendem a minha chamada, ou vocês não entenderão o que eu vim fazer aqui. Então nessa noite a mensagem ao teu coração é para você compreender que Deus está cuidando, que Deus está se revelando, e não é a pandemia, e não é a dificuldade, e não é a enfermidade que vai impedir Deus de se revelar para você. Às vezes somos levados a crer que a dificuldade impedirá Deus agir. Não, de forma nenhuma. Deus nessa noite me trouxe aqui para dizer para você: creia num Deus que tem coisas grandes para realizar na sua vida. Talvez você esteja passando por uma grande luta, por uma grande dificuldade. Ninguém sabe o que passa no teu lar, ninguém sabe as noites que você perde, ninguém sabe a dificuldade que você enfrenta. Mas eu preciso dizer para você nessa noite que Deus está querendo revelar coisas grandes para você, que Deus está querendo derramar um vinho poderoso sobre a tua vida, que Deus está querendo revelar sobre você algo extraordinário. E você precisa entender que essa mão que está operando sobre a tua vida é a mão de Deus, dizendo assim: eu cuido, eu trabalho, eu zelo, eu manifesto, eu realizo, eu preparo, eu convenço, eu levanto, eu abato, eu faço como eu quero. E você precisa entender e obedecer que Deus é Deus e faz como Ele quiser. Não resista, não seja resistente ao que Deus quer fazer, não seja resistente à manifestação poderosa de Deus. Quem é mais que Deus vai levar? Quem é mais que Deus vai mexer? Com quem é mais que Deus vai mexer? Para você entender que o que Deus tem contigo é coisa séria. Aleluia, aleluia. Jeremias se levanta e Deus diz para ele: desce à casa do oleiro, que eu preciso fazer você ouvir as minhas palavras. Jeremias, sem compreender o mistério, desce à casa do oleiro, e quando ele chega lá, vê o oleiro trabalhando nas rodas, e Deus vai fazendo ele ver tudo aquilo, compreender tudo aquilo, e o vaso vai crescendo e o oleiro trabalhando, e o vaso vai se formando e o oleiro trabalhando. Daqui a pouco o vaso quebra na mão do oleiro, e o oleiro pergunta para ele: poderei eu fazer um vaso novo? E ele fica ali sem entender o mistério, sem compreender a palavra, mas daqui a pouco ele entende que o oleiro é Deus, que o vaso sou eu, e eu preciso deixar Deus trabalhar, eu preciso deixar Deus agir, eu preciso deixar Deus operar, para que o nome de Deus seja glorificado. Quanto tempo mais você ficará na roda esperando o trabalhar de Deus?
Deus manda dizer para você nessa noite: quanto tempo mais tu ficará na roda esperando o agir de Deus? Deus te diz nessa noite: se prepara, porque a minha mão começa a tocar nessa argila. Se prepara, porque a minha mão começa a tocar nesse barro. Se prepara, porque a mão do oleiro começa a penetrar dentro desse barro. E Deus está dizendo: é eu que estou mexendo, é eu que estou tocando, é eu que estou trabalhando, é eu que estou preparando o cenário, porque tem vinho novo para ser derramado. Se você acredita nesta palavra, se você acredita no que está ouvindo, receba essa palavra profética nessa noite. Deus vai derramar vinho novo sobre a tua vida, Deus vai manifestar poder novo sobre você, mas você precisa declinar a cabeça e entender que Deus é Deus. Não resista, não contenda com Deus, se quebrante, deixe o oleiro trabalhar. Aleluia. Eu vou concluir por aqui nessa noite e dizer para você o que Jesus falou para aqueles homens: vocês não compreendem o que eu estou fazendo, vocês não sabem como eu estou trabalhando, você não sabe o nível que eu estou levando esses pobres pescadores e pecadores à extremidade espiritual. Vocês oram, vocês buscam, vocês estão constantemente na presença de Deus, mas vocês não entendem a voz de Deus, não compreendem o trabalhar de Deus, não foram transportados das trevas para a luz, vocês não sabem do mistério ainda. E eu estou tirando daqueles que são entendidos e revelando para os pequeninos. Estou tirando daqueles que acham que sabe e revelando para aquele que não sabe. Eu estou fazendo coisas grandes do meu povo, realizando coisa poderosa no meio do meu povo, para saberem que Deus é Deus para operar milagre. Eu tenho uma palavra profética para você nessa noite. Se você está dentro da sua casa, levante a sua mão agora, que eu quero ministrar sobre a tua vida nessa noite uma palavra profética. Deus manda para dizer para você nessa noite que o odre está quase pronto. O odre está quase pronto. Deus vai derramar um vinho novo. Alegria volta para a tua casa, alegria volta para a tua família. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Você que já comprou muito remédio, já tomou muita medicação, a febre não vai embora, a enfermidade não vai embora. Eu quero profetizar nessa noite para a tua vida: receba um milagre de Deus agora, receba uma proteção do Espírito Santo agora. Com essa você não vai, Deus vai fazer um milagre para que o nome dele seja glorificado. Termino aqui nessa noite dizendo para você: o tempo é de você parar para ouvir o que Deus tem para dizer. Você tem pedido a Deus um sinal. Deus, me dá um sinal. E Deus manda dizer para você nessa noite: eu não preciso te dar um sinal. Eu preciso que você ajeite a roupa e que você prepare o odre, porque eu tenho uma coisa nova para fazer na sua vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.